Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Corrêa, professor de Direito Processual, e agora a gente inicia uma nova etapa de estudo. A gente ficou aí algum tempo, se você acompanhou os blocos passados, trabalhando com execução, com cumprimento de sentença, processo de execução, tinha entrado em uma outra parte do código. É evidente que o código é muito grande, tem quase 1.100 artigos, então a gente tem que selecionar os assuntos mais importantes dentro do teu exame de ordem. A gente vai trabalhar agora com um tema importante que é justamente o poder dos relatores dentro dos tribunais. Por quê? Porque a cada tempo, a cada reforma legislativa que a gente tem no âmbito processual, a gente vai tirando um pouco daquela ideia de que no tribunal a atuação ela é eminentemente colegiada. Não, a gente vai começar a ver que, em regra, você deve ter decisões colegiadas, mas que cada vez mais os relatores assumem um papel muito importante nos processos dentro dos tribunais, sejam processos de competência originária, sejam processos em grau de recurso, justamente para tentar liberar o colegiado. A ideia é a seguinte: reunir 3 membros para fazer algo que um só poderia fazer é contraproducente. Então, se tem um relator, seja em tribunal superior, seja em tribunal de segundo grau, que pode fazer o que 3 fariam, é melhor que assim seja, tá? Então a gente vai falar sobre o que o relator faz no processo quando chega no tribunal. Isso vai ter muita relevância quando a gente trabalhar com o tema do recurso de agravo interno. A gente vai ver que o recurso de agravo interno, ele é um recurso que justamente ele serve, justamente para atacar essas decisões aqui monocráticas dos relatores, tá? Então, sempre que você ouvir a expressão decisão monocrática, é a expressão que vai dizer decisão dada por uma pessoa só no âmbito do tribunal. É claro que uma decisão de juiz de primeiro grau também é monocrática, é feita por uma pessoa só. Mas na prática forense não se usa essa expressão. Na prática forense diz que o juiz de primeiro grau proferiu uma decisão interlocutória, ou despachou, ou sentenciou. Já num tribunal, sim, a gente costuma mencionar as decisões feitas por um dos membros só, com essa nomenclatura de decisão monocrática. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para você é 930 a 933, que vai tratar um pouquinho dessa atuação do relator dentro do tribunal, tá? Designação e prevenção do relator. Então, vamos lá. Olha o que diz o 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Então, gente, quando um processo chega num tribunal, por que tem que se respeitar o regimento interno? Pelo seguinte: os regimentos internos dos tribunais têm a liberdade de especializar os órgãos julgadores. Como assim especializar os órgãos julgadores? Então vamos pegar um tribunal de justiça, composto por câmaras cíveis e criminais. Perfeito. Mas dentro do âmbito civil eu tenho muitas matérias. Do âmbito criminal também, um pouco menos, mas tenho matérias divergentes. Então, no âmbito civil, quando você pensa numa Câmara Civil, ela pode julgar direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, direito comercial, direito do consumidor, direito falimentar, o direito público em geral, execução fiscal e por aí vai. Então, não faz muito sentido eu dizer que a primeira Câmara Civil vai julgar desde ação de família até falência. A segunda Câmara Civil, desde família até falência. A terceira Câmara Civil, desde família até falência. Não faz muito sentido isso. Por quê? Porque eu vou ter membros tendo que atuar em todas as áreas do direito. E quando a gente faz várias áreas do direito ao mesmo tempo, a tendência é que se perca um pouco em qualidade, em razão do grande volume de processos que você tem dentro de um tribunal. Você tem lá um juiz que teria que atuar em 100 ações, sendo que 10 de família, 10 de falência, 10 de direito público, 10 de contrato, 10 de consumidor. É muito melhor eu pegar esse cara e dizer: você vai julgar 100 de direito contratual. A tendência é que ele se especialize em direito contratual e profira decisões melhores. Então, os regimentos internos dos tribunais, eles definem: olha, a primeira Câmara Civil julga vara de família, questões de família, ponto. A segunda, questões de falência, ponto. A terceira, questões de direito público, ponto. A quarta, de direito do consumidor, e assim por diante. Agora, é óbvio que isso é regimental. Existem tribunais de justiça que, para facilitar a visualização dessa competência, dessa especialização dos órgãos julgadores, nomina de forma diferente os órgãos julgadores.
Então tem tribunais brasileiros que dizem assim: primeira Câmara de Direito do Consumidor, segunda Câmara de Direito do Consumidor. Opa, tem duas Câmaras de Direito do Consumidor. Câmara de Direito Público, Câmara de Licitações e Contratos Administrativos, só vai julgar aquilo, tá? Isso é tudo regimental. Então, chegando um processo no tribunal, verifica-se. É direito público. O que o nosso regimento diz? O nosso regimento diz que direito público é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta Câmara Civil. Então eu vou distribuir entre uma das 4 câmaras cíveis. Caiu na primeira. E agora eu distribuo para um relator. Essa distribuição será como? Pública, aleatória, alternada. A ideia é o quê? Que eu não saiba com quem vai cair, para que eu não possa ficar escolhendo o meu relator. A ideia é que se tem 5 relatores, 5 ministros, 5 desembargadores naquela Câmara, e venham 100 processos no dia para aquela Câmara, a ideia é que cada um receba 20. Ou 21 um, 19 outros 3, 20. Haja uma distribuição mais ou menos igualitária, para que o trabalho de todos esteja também mais ou menos igualitário. Essa é a ideia, tá? Agora, existe o que a gente chama de prevenção. É possível que em alguma situação eu já saiba de antemão quem será o relator do meu caso? Sim, quando ele for prevento. Olha o que diz o parágrafo único do 930. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Então imagine que numa ação eu tenho uma adesão interlocutória que antecipou a tutela contra mim e eu agravei. Esse agravo do instrumento foi para a primeira Câmara Civil, desembargador Dimas. Lá no final, quando eu apelar da sentença que eu perdi, vai de volta para a primeira Câmara Civil, desembargador Dimas. O fato de ter tido um recurso lá, que ele já foi o relator, torna ele prevento para os demais recursos daquele processo ou até de processos que hajam conexão com aquele dali. Beleza? Então a distribuição será sempre aleatória, sempre livre? Não. Pode haver a distribuição por prevenção. Quando aquele cara já julgou alguma questão nesse processo, lá no tribunal já houve um recurso distribuído a ele, o próximo recurso também será distribuído a ele. Beleza? Agora, distribuído isso ao relator, eu tenho que ver a função dele. Tá? Então, 931. Distribuídos os autos, serão imediatamente conclusos ao relator. Então, eu disse que é o Dimas, vai para o gabinete do Dimas. E olha o que a lei diz. Que em 30 dias depois de elaborar o voto, restituir-lhe-á com o relatório à secretaria. Então vejam, professor, o relator então pega os autos, faz o voto, guarda com ele e entrega o relatório para a secretaria, sim. Para quê? Para que a secretaria marque uma sessão de julgamento e se apresente lá nessa sessão o relatório para todos os outros membros e na seguida ele vota como ele já fez antes. Então ele elabora o voto e vai com o voto pronto na sessão? Vai. É por isso, professor, que é muito comum a gente ver o relator expondo um voto super bem fundamentado. Sim, porque ele não fez na hora, ele já fez isso antes. E aí é comum todos os outros dizerem: concordo, acompanho o relator? Sim. Por quê? Porque já está pronto o voto dele. É mais fácil que haja essa concordância. É mais fácil que se acompanhe o relator nesses casos aí. Tá? Aí beleza. Agora o que o relator faz no processo? Ele faz só isso? Não. Olha o que ele faz. Primeira coisa. Dirige e ordena o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Então, é possível que surja a necessidade de produção de prova em grau recursal? É raro, mas é possível. Por exemplo, em inspeção judicial. Pode ser que o relator não esteja convencido de um fato e queira presenciar e queira averiguar a situação litigiosa de perto. Ele pode, por meio da chamada inspeção judicial. Tá? Ou um processo que iniciou no tribunal. Uma ação rescisória, competência originária do tribunal. Ele que vai dirigir toda essa produção de provas, por exemplo. Tá? E ainda, se tiver acordo entre as partes lá no tribunal,
é ele, relator, que homologa, não é o colegiado. O relator faz isso sozinho. Para que convocar o colegiado para fazer isso se o próprio relator tem condições de fazer isso tudo sozinho, tá? Aí segue. Segunda hipótese. Então a primeira a gente já viu. A segunda hipótese. Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Vamos lá. Tutela provisória e eventual efeito suspensivo, tá? O efeito suspensivo não deixa de ser uma tutela provisória, tá? Mas eu quis especificar mais para você. Então, quando você pede, por exemplo, efeito suspensivo no tribunal para o recurso de agravo do instrumento, é o próprio relator que vai analisar. Agora, professor, como é que eu peço uma tutela provisória no tribunal? Do mesmo jeito que você pede em primeiro grau. É possível, então? É possível. É possível que a situação de urgência ou a situação de evidência surjam lá no tribunal só. Então, você pode pedir a tutela provisória lá. É o que a gente chama de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quem analisa isso será o relator, tá? Até aqui, ok. Asterisco na terceira hipótese. A hipótese do inciso 3, 4 e 5 são as mais importantes do relator. Olha lá. Não conhecer de recurso. Então, não conhecer de recurso. Não conhecer o recurso é a mesma coisa que não admitir, que não dar seguimento ao recurso. Deixar de analisar o mérito do recurso quando for inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, vamos lá. O que é um recurso inadmissível? Recurso fora do prazo, um recurso que não houve o preparo, um recurso que tem algum defeito formal, o recurso que não é cabível, o recurso por parte legítima, todos os recursos que violam os pressupostos recursais. Agora, cuidado! Sempre antes de declarar inadmissível, isso a gente vai ver depois, ele deve dar um prazo para que a parte regularize o vício, se assim for possível regularizar, tá? Então vamos imaginar o recurso da parte está sem assinatura. Recurso apócrifo, mas intima ela para assinar. Se ela não assinar, aí você declara inadmissível também, tá? O que é o recurso prejudicado? Anota lá, recurso que perdeu o objeto. Recurso que perdeu o objeto. Imaginem que eu entro com agravo do instrumento para reformar uma decisão do juiz de primeiro grau, aqui embaixo. Esse juiz se retratou da decisão, voltou atrás, aquela decisão anterior, ele mudou. O agravo perde o objeto, porque o agravo está atacando uma decisão que já não existe mais, em que houve retratação do magistrado, ele voltou atrás, tá? E por fim, um recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Que tipo de recurso é esse? É o chamado recurso que desrespeitou a chamada dialeticidade recursal. Então, é um recurso em desrespeito à chamada dialeticidade recursal. Então, sempre que eu faço um recurso, eu tenho o dever de impugnar os fundamentos que deram origem a essa decisão que eu estou atacando. Não basta eu repetir os fundamentos da minha petição inicial ou da minha defesa. Eu tenho que olhar o que o juiz decidiu e os fundamentos que ele utilizou para decidir. E tenho que atacar esses fundamentos que ele utilizou. É esse aqui o intuito, é esse aqui o objetivo da chamada dialeticidade recursal. Um recurso que não faz isso, é um recurso que não cumpre com a dialeticidade recursal. E por não cumprir com a dialeticidade recursal, ele não será conhecido. E mais, por decisão monocrática do relator. Não precisa reunir o colegiado para fazer isso daqui. Beleza? Avança. No 4 também, asterisco. Vejam, na hipótese do inciso 4, o relator poderá negar provimento. Negar provimento é diferente de não conhecer. Não conhecer é dizer o quê? Não sei se você está certo ou se está errado, mas eu não vou analisar o mérito do teu recurso. Negar provimento é analiso o mérito do teu recurso, mas digo que você está errado. Tá? Então ele nega provimento
Porque ele admitiu o teu recurso, ele conheceu do seu recurso. Ele diz, o teu recurso dá para analisar. Eu analisei, mas você perdeu. Quando o recurso for contrário, olha lá, a ideia é a seguinte, eu nego o provimento a um recurso que contraria uma jurisprudência relevante. Por que isso? Porque se eu deixar esse teu recurso prosseguir, você vai perder. Porque o teu recurso, repito, contraria uma jurisprudência relevante. Da onde? Desse tribunal aqui ou, principalmente, até dos tribunais superiores. Então, vejam, nega provimento a recurso contrário. Ao quê? A linha A. Súmula do STF, do STJ ou desse tribunal aqui. Não adianta eu dar prosseguimento ao teu recurso, porque o STJ, por meio de súmula, já disse que você está errado. O STF, por meio de súmula, já disse que você está errado. O próprio nosso tribunal aqui já editou uma súmula contrária ao que você está defendendo. Então vamos negar provimento agora. Segunda hipótese, recurso contrário a acórdão proferido pelo Supremo ou pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. Qual que é o recurso repetitivo aqui? Vamos lembrar, a gente já falou isso uma vez, e eu repito, o RESP e o extraordinário, ambos repetitivos. Então vejam, o STJ, ao julgar um recurso que envolvia várias pessoas, fixou uma tese nos repetitivos. O juiz de primeiro grau aplicou essa tese. E você está recorrendo à decisão dele, ou seja, está contra isso. Eu nego o provimento também. Ou, por fim, quando o teu recurso contraria um entendimento firmado naqueles dois incidentes que a gente já viu, já mencionou, o IRDR e o IAC. Incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. Eu mencionei isso aqui quando a gente falou de remessa necessária, em que não haveria remessa necessária quando a decisão do juiz, quando a sentença do juiz de primeiro grau está em conformidade com isso aqui. Então vejam, a decisão que você está atacando está em conformidade com isso. O teu recurso está contrariando isso. Se o recurso contrariou, negarei provimento a esse recurso. Não faz sentido dar continuidade a esse teu recurso se ele está indo exatamente contra um entendimento jurisprudencial bastante relevante nesse caso. Só que notem, eu nego o provimento, eu julgo o teu recurso, mas dizendo que você está errado. Tá? A ideia é a seguinte, se eu fosse levar isso para o colegiado, eu juntamente com os meus pares negaríamos provimento também. Então, se nós faríamos isso, e por que nós faríamos isso? Porque o teu recurso ataca a jurisprudência relevante. Então, eu mesmo faço isso de forma sozinha, de forma monocrática. Tá? Agora, ele pode também o quê? Dar provimento ao recurso. Ó, dar provimento ao recurso quando a decisão é que contraria. Só que olha o que ele diz. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões. Então, eu recorri. Eu estou perdendo, eu perdi em primeiro grau. Recorri. Ele pode dar provimento ao meu recurso? Pode. Reformar essa decisão? Pode. Desde que a outra parte tenha a oportunidade de se defender. Tenha a oportunidade de apresentar contrarrazões a esse recurso. Se ela não apresentou ainda, eu tenho que dar a oportunidade para ela apresentar. Tá? Vejam, aqui é o contrário de antes. Lá, eu negava provimento, eu dizia que você estava errado, porque o teu recurso contrariava um posicionamento superior. Agora eu digo que você está certo porque a decisão recorrida, ou seja, a decisão que você atacou é que contraria esse entendimento superior. Importante. Qual é o entendimento? Súmula do STJ, do STF ou do tribunal, mesma coisa. Entendimento firmado em IRDR ou IAC, ou acórdão formado em repetitivo. Então, a hipótese do inciso 4 e do inciso 5º, as hipóteses são as mesmas. O que muda é que numa delas é a decisão recorrida que contraria esses entendimentos. No inciso 5º é assim. No inciso 4
É o recurso que contraria essas decisões aí, desses entendimentos jurisprudenciais relevantes no nosso caso. Beleza? Inciso 6. O que mais que o relator pode fazer? Então, as três, inciso 3, 4 e 5, são os mais importantes. Mas, além disso, ele pode fazer outras coisas. Olha lá. Decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando este for instaurado originariamente perante o tribunal. Tá? Então, em primeiro grau de jurisdição, eu instaurei um incidente. Quem julga? O juiz de primeiro grau. O juiz da causa. Ah, não, eu pedi a desconsideração no tribunal. O relator é que vai julgar. Tá? Que vai dizer que desconsidera ou que vai dizer que não desconsidera. Além disso, determinar a intimação do MP quando for o caso. O que é quando for o caso, professor? Quando a lei, anota lá, quando a lei exigir intervenção. Então, quando a lei exigir a intervenção do Ministério Público, é uma ação de alimentos postulada por uma criança. Chegou o recurso no tribunal. Criança é até 12 anos, então é incapaz. Eu, como relator, vou intimar o Ministério Público. E aqui, a título de curiosidade, não é o mesmo membro de primeiro grau, tá? No segundo grau, quem vai atuar são os procuradores de justiça, né? Os membros dos Ministérios Públicos estaduais ou federais que atuam em segundo grau. Lembrar que se for no âmbito estadual, procurador de justiça. Se for no âmbito do TRF, tá? Nos âmbitos regionais, quem atua é o chamado Procurador Regional da República. Tá? Então, o Ministério Público Estadual em segundo grau, Procurador de Justiça, Ministério Público Federal em segundo grau, Procurador Regional da República. Tá? É por isso que nas sessões de julgamento, você tem lá o presidente do órgão julgador, do lado o secretário da sessão e do outro lado o membro do Ministério Público atuando. Tá? Ele vai intervir nos processos em que a atuação dele é obrigatória. E quando esse processo está no gabinete do relator, é ele que informa, né, ele que intima esse membro do Ministério Público para eventualmente se manifestar. E por fim, exercer outras atribuições que eventualmente o regimento interno do tribunal veio estabelecer, e isso pra gente não interessa. Você não está estudando o regimento interno para o teu exame de ordem. Eu sempre digo que regimento interno você vai estudar quando você for fazer um concurso específico de algum tribunal que exija isso, aí sim é importante você se dedicar nisso daí, tá? O parágrafo único do 932 vai dizer o que eu já havia adiantado para você, olha lá. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerar o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Então, faltou uma peça no agravo do instrumento. Intima para em 5 dias trazer a peça. Se não trouxer, aí declara inadmissível. Faltou assinatura. Intima em 5 dias para trazer, para assinar o recurso. Se não assinar, aí sim considera inadmissível. Tá? Então, nós temos a possibilidade da complementação do vício, da correção desse vício, tá? No prazo de 5 dias pelo relator. E para fechar, o artigo 933 vai trazer uma regrinha também interessante, que é importante a gente saber, que não está 100% relacionado ao relator, mas me parece crucial que a gente domine essa regra para a tua prova. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, que devam ser consideradas no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Imagine que o relator pega o negócio e fala assim, peraí, estão discutindo aqui uma indenização, mas isso aqui está prescrito. Ou, parece estar tudo prescrito. E ninguém falou sobre isso. Ninguém se manifestou sobre isso nesse ponto aqui. O que é que eu faço? Reconheço a prescrição? Não. Intimo as partes para que se manifestem sobre a prescrição nesse prazo aí de 5 dias. Teve uma outra situação, minha esposa contou um caso desse, minha esposa é magistrada, e ela contou um caso quando ela atuava na turma recursal, que era uma situação de flagrante falta e ilegitimidade da parte, e nunca ninguém tinha arguído aquilo. Chegou em grau de recurso, ela disse, eu posso reconhecer? Pode, mas antes
intima as partes para que se manifestem sobre a questão da legitimidade e depois você profere essa decisão aí, tá? Agora pode ser que esse equívoco, que esse probleminha, que esse vício que ocorreu aconteça durante a sessão. Olha lá. Se a constatação ocorrer durante a sessão é aquele momento lá, né, do julgamento colegiado, tá? Esse será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e em seguida solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento com submissão integral da nova questão aos julgadores. O que é isso? Então vamos lá. Se eu, relator, descubro no momento da sessão de julgamento, eu suspendo e intimo as partes para se manifestar sobre o ponto. Mas não, eu julgo, estamos julgando, colegiado, exponho o relatório, eu sou o relator, dou meu voto. Vai para o segundo votante, o primeiro vogal que diz assim: quero vista, quero analisar melhor. Pede vista dos autos e verifica que tem prescrição na parada e ninguém falou sobre isso. Devolve ao relator, o relator intima as partes para se manifestarem sobre a prescrição, intimou, deu prazo para se manifestarem, com ou sem manifestação, não importa, o importante é ter oportunizado o prazo, devolve para ele, pede-se dia para julgamento e nessa sessão de julgamento todos eles devem se manifestar, né, todos os julgadores, sobre essa questão aí, envolvendo a ocorrência ou não da prescrição nesse caso, tá? Importante frisar que essas decisões aqui do relator, as chamadas decisões monocráticas, são decisões atacáveis, decisões impugnáveis por meio de um recurso, o chamado recurso de agravo interno, tá? Que vem regulado ali no artigo 1020 ou 1021 agora do Código, fiquei na dúvida agora, mas a gente vai assistir aí uma aula que a gente vai falar sobre agravo interno e sobre os demais recursos eventualmente cabíveis. Então era isso que eu tinha a passar para vocês sobre os poderes do relator. Um grande abraço, bons estudos e até mais.